O livro Eventos Finais, da Ellen White, eu venho destacando alguns trechos muito importantes deste livro para a igreja. Ainda no capítulo 12, quero destacar esse texto aqui. E hoje estamos na parte 17. A perseguição purifica a igreja, a prosperidade multiplica a massa dos que dizem cristão. A adversidade os leva para fora da igreja. Não está longe o tempo em que a prova sobreviverá a todos. A marca da besta nos será recomendada com insistência. Os que passo a passo cederem às exigências do mundo e se sujeitaram a costumes profanos não acharão difícil se submeter aos poderes dominantes, de preferência a se expor ao escárnio, insultos, ameaças de prisão e morte. Então a igreja passará por uma prova, se aceita ou não a marca da besta. E muitos, sob pressão, medo e ameaças de morte, se sujeitarão, à marca da besta. O conflito é entre os mandamentos de Deus e os mandamentos de homens. Nesse tempo, o ouro será separado da escória na igreja. Então, o conflito é entre os mandamentos de Deus e os mandamentos de homens. Nesse tempo, será separado os que guardam os mandamentos de Deus, e os que guardam os mandamentos dos homens. Então, muitos terão que decidir, de qual lado, vai ficar. Na ausência da perseguição, tem entrado para nossas fileiras pessoas que parecem sadias de cristianismo inquestionável, mas que, caso surgisse a perseguição, sairiam da igreja. Então, uma advertência para a igreja, porque até aqueles que vemos na igreja inquestionável, pessoas ali consideradas inquestionável, que estes na hora da prova, vão falhar, sairiam da igreja. Então, porque não se prepararam, para essa perseguição, Estejamos preparados para defender os mandamentos de Deus e ficar do lado de Deus, do que os mandamentos de homens, Então, a igreja vai passar por uma prova muito difícil, com insultos, ameaças de prisão e até de morte. Então, nós temos que estar preparados para esta prova. Quando a lei de Deus for anulada, sua igreja será submetida a provas terríveis e uma proporção maior do que agora podemos prever. Dará ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então, a lei de Deus será, anulada. A igreja passará por provas terríveis, então prepare-se. Cristãos superficiais renunciarão à fé. O trabalho que a igreja tem deixado de fazer em tempo de paz e prosperidade terá que realizar em tempos em terrível crise, sob as circunstâncias mais desanimadoras e difíceis. As advertências que a conformidade com o mundo tem silenciado ou retido precisam ser dadas sob a mais feroz oposição dos inimigos da fé. E naquele tempo, o grupo dos superficiais e conservadores, cuja influência tem constantemente atrasado o progresso da obra, renunciarão à fé. Então, a igreja, às vezes, estará
com conformidade, né, com o mundo, né? E isso vem silenciando, né, a igreja, e muitos desanimam, né, de estar pregando a palavra, né, como deveria, né, num tempo de paz, né, e de prosperidade, né, e deixa, né, de pregar a palavra e fica calada, né, conformados, né, com o mundo. Então não nos conformeis com este mundo, não nos silenciamos, preguemos a palavra, vivemos a palavra de Deus, porque muitos estão mornos dentro da igreja e esses não resistirão às provas, e aqui diz, né, que renunciarão à fé, né, por estarem fracos. Se Satanás vê que Deus está abençoando seu povo e preparando para discernir seus enganos, trabalha com sua magistral capacidade para introduzir fanatismo de um lado e formalismo de outro, para que ele possa ceifar uma colheita de pessoas não salvas. Então, né, Satanás, né, a hora que vê que Deus, né, está ajudando seu povo a discernir seus enganos, ele trabalha, né, de querendo introduzir, né, um certo fanatismo, né, e outro lado também o formalismo de outro, né. Então, com isso as pessoas acabarão, né, não sendo salvas, né, perdidas, ficarão. Os que tiveram privilégios e oportunidades para se tornar versados na verdade, mas continua a se opor à obra de Deus, a obra que Deus deseja ver realizada, serão desprezados, pois o Senhor não aceita o serviço daqueles cujo interesse é dividido. Então, muitos têm a oportunidade de conhecer a verdade, né, de levar a obra de Deus adiante, né, e não faz, né, o serviço. Muitos em nosso meio conhecem a verdade, colocam em prática, né, mas que este sim, né, na hora da prova, né, resistirão os que colocam em prática, né, mas aqueles que não colocam em prática a verdade, o que aprende, esses sairão, né, do lado do povo de Deus, pois não se fortaleceram na verdade, não viveram a verdade. Como acreditarão na verdade? Como irão defender a verdade se não viveram ela? Então busquemos viver a verdade, porque Satanás não está brincando. Então não brinque de ser crente. À medida que as aflições crescem ao nosso redor, serão vistas em nosso meio tanto separação quanto unidade. Alguns que agora estão dispostos a utilizar todos os meios para defender a verdade, em ocasiões de verdadeiro perigo, tornarão evidente que não edificaram sobre a sólida rocha, pois cairão em tentação. Os que tiveram grande luz e preciosos privilégios, mas não o aproveitaram, irão sob um pretexto ou outro retirar, né, se do nosso meio. Então, né, muitos não estão ligados em Cristo, porque não estão mortos para o mundo, né, para viver em Cristo. Aqui, Ellen White diz que muitos demonstrarão que não estão ligados com Cristo, que não estão mortos para o mundo, mas que para que possam viver com Ele, né? Muitos estão ainda agarrados ao mundo, às coisas do mundo, né? Não estão com Cristo de verdade, né? Para que possa viver com Ele, né? E estes vão acabar se perdendo dentro da igreja,